cria, mas quando a gente canta a palavra de Deus, toca, né, o coração da gente. Tudo é para Ele, por Ele são feitas todas as coisas. Deus criou todas as coisas por causa dEle, por meio dEle e para Ele. E sem Ele, nada que existe existiria. Isso é tremendo, meu irmão. O único Deus vive, verdadeiro, e seu Filho, para a glória de Deus. Nós estamos na Paraxá Trumá, um presente, né? Já é, né? Trumá. Essa Paraxá vai de Êxodo 25:1 a 27:19, a Haftará é 1 Reis 5:12, 6:13, e a porção do Berit Hadashá, da Nova Aliança, é Marcos 3:1 a 4:41. Acredito que você tenha lido em casa, não é verdade? Essa Paraxá começa com Yeshua em uma sinagoga, como de costume. É até interessante que quando a gente fala que Yeshua entrava em sinagoga, as pessoas ficam meio espantadas, né? Porque elas não estão acostumadas a ouvir. Mas Yeshua era um judeu, nasceu judeu, morreu judeu e volta judeu. Então, ele tinha costume de ir em sinagoga, não era de igreja, nem existia igreja, e as pessoas precisam entender essas coisas, não é? Veja lá em Marcos 3:1, outra vez entrou numa sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, mirradas, né? Sabe aquela mão defeituosa, aquela mão que ainda no ventre da mãe não desenvolveu direito, né? Meu irmão, é claro que Yeshua estava sendo vigiado por seus adversários. Yeshua tinha muitos adversários. Eu talvez não possa afirmar que esse homem com mão mirrada, atrofiada, foi colocada lá de propósito. Eu não posso afirmar isso. Mas eu tenho uma pequena desconfiança que foi. Colocaram ele ali para ver o que Yeshua ia fazer no Shabat. Amém? Veja em Marcos 3:2. E observavam-no para ver se no Shabat curaria o homem a fim de o acusarem. Então, provavelmente, eles colocaram aquele homem ali para acusar Yeshua. Mas acusar de quê? Yeshua vai desafiar eles. Yeshua vai entrar, vamos dizer assim, no jogo deles. Então Yeshua entra nesse jogo e olha o que ele diz em Marcos 3:3. E disse Yeshua ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Yeshua é desafiador. Ele sabia que aqueles homens estavam querendo acusá-lo. Então ele chamou aquele homem, que ousadia, de mão atrofiada no meio de muita gente. Ele mandou que ele ficasse ali no meio. Você teria coragem de fazer isso? Que silêncio, hein? Pois é, ele fez. E Yeshua mesmo pergunta a todo mundo ali naquele lugar em Marcos 3:4. Então lhes perguntou: é lícito no Shabat fazer bem ou fazer mal? Que coisa, né? Gente, você não sabe quão profundo é isso. Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. Porque para eles já haviam criado uma lei em cima do Shabat, aonde você não poderia fazer um remédio, aonde você não poderia assistir um doente, porque tudo isso representava trabalho. Então, se você passasse mal no Shabat, sinto muito, tu esperar até o primeiro dia da semana, e se você não resistisse, não resistiu. Se resistisse, no primeiro dia da semana, alguém ia te socorrer. Isso está na lei de Deus? Então isso é o quê? Tradição de homem. Quando Yeshua falar na palavra, foi dito pelos antigos, ele está falando de tradição.
Ele não está falando da lei de Deus. Então ele vem desafiar essa tradição de você não poder nem salvar a vida de ninguém no Shabat. Não foi isso que Deus falou. Deus falou para você descansar. Mas um homem que tem a mão mirrada, descansa? Não. Um homem que tem um problema na perna, que não consegue andar, descansa? Não. Não descansa. Mas Yeshua veio dar descanso no dia do descanso. Amém? A primeira pergunta de Yeshua: é lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal? É óbvio que um homem com a sua mão atrofiada tem muitos problemas. Você já imaginou, meu irmão? É só você fazer assim com a sua mão, ó, sei lá, prender seus dedos e tentar, sei lá, fazer uma comida para você. Você consegue? Você pode até conseguir, com muita dificuldade. Você vai tomar banho. Como é que você faz? Tem dificuldade de pentear cabelo, escovar os dentes. Eu acho que fica tudo mais difícil no cotidiano, não é? Você pegar uma panela com uma mão só, uma panela quente, naquela época eram panelas pesadas, né? Muito mais pesadas do que as panelas que nós temos hoje. Ou até para você pentear teu cabelo, ou até para você vestir uma roupa, se tornava muito mais difícil. Então essa pessoa não tinha nenhum descanso nem no Shabat, porque ela tinha mão atrofiada, não é? Seria um bem para ele ter sua mão o quê? Restaurada. Por isso que Yeshua está perguntando, é lícito fazer o bem no dia do Shabat ou fazer o mal? Por isso todo mundo calou a boca. Não é verdade? Então, fazer o bem ao próximo vai fazer o que com esse moço? Trazer descanso a ele, o verdadeiro descanso. Então ele vai entrar no Shabat com descanso. E Yeshua veio fazer bem ao homem, meu irmão. Yeshua não veio fazer mal ao homem. Ele veio fazer o bem ao homem. Então se a mão está mirrada, se a mão é aleijada, se a mão não consegue fazer nada, então o Senhor abre a mão deste homem. O Senhor faz o bem a ele. A segunda pergunta que Yeshua fez foi: salvar a vida ou matar? Toda a palavra que de Deus existe para preservar a vida, gente. Yeshua veio para preservar a vida. Veja o que Deus fez com José no Egito, lembra disso? Em Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Deus envia sempre um para preservar a vida dos outros. Yeshua também veio, nos fez o bem e foi adiante de nós para preservar a nossa vida. Diante desta colocação de Yeshua, eles calaram a boca, como era de costume. Então Yeshua os olha com indignação por causa da dureza dos corações, porque nem assim eles compreenderam. Veja em Marcos 3:5, e olhando em redor para eles com indignação, cordoendo-se da dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e lhe foi estabelecida. Meu irmão, que coisa terrível. Ainda que vissem aquele grande milagre, porque aquilo era um grande milagre. Quantas vezes nós já vimos um homem de mão mirrada publicamente ter a mão restabelecida? Você já imaginou, gente, aquela mão toda miúda, toda pequena, e abrindo assim, ó, na sua frente, esticando e ficando normal? Você sabe o que aconteceu com isso? Você já parou para meditar? Os ossos foram mexidos, os músculos foram mexidos, os tendões foram mexidos, as veias foram mexidas, tudo na mão dele foi mexido ali naquela hora, meu irmão. Olha que cirurgia tremenda foi feita aos olhos de todos, sem derramar uma gota de sangue daquele homem. Hoje eu fiquei pensando, será que doeu quando foi esticando tudo? Porque se o dedo foi indo para o tamanho normal, a pele também teve que ir, o músculo também teve que ir, os ossos também tiveram que ir, as veias também tiveram que ir, gente. Para pensar isso.
Aquilo vai abrindo, pô, abre, fica tudo normal. Ó, e aqui no cérebro também é restituído a movimentação, o comando de movimentação da mão. Meu irmão, isso é um milagre tremendo. As pessoas não param para pensar o que está acontecendo ali. E o que me impressiona neste caso é que Yeshua operou um milagre maravilhoso na frente de todos. Eu acho que nem a igreja liga muito para isso. Abriu a mão, simples, né? Abriu a mão, mas não é simples não, meu irmão. Restaurou muita coisa naquele homem. Você não sabe qual era o nível de alejo da mão dele, né? Você não sabe como era a mão dele. Você não sabe nem se os ossos eram completos. E se eram, qual a finura deles. Então, teve que engrossar. Deu para entender, gente? Teve que estender o músculo, teve que estender tendão, teve que devolver movimento de cada um dos dedos, cara. É impressionante. É impressionante. E isso impressiona, porque ele fez na frente de todos, e nem assim creram nele. Quantas vezes alguém viu um homem de mão atrofiada ser curado de forma pública, na mesma hora, apenas com uma palavra? O homem, para curar a mão, ele tem que operar, ele tem que abrir, ele tem que colocar enxerto, prótese. Yeshua não, falou, estende a tua mão. Me dá a impressão que a mão dele devia ser toda pequena, miúda e sem movimentação. Já viu? Tem pessoa assim. Ele falou, estende a tua mão. A pessoa foi abrindo a mão assim, e a mão ficou no tamanho normal. Meu Deus, que coisa tremendamente absurda, que milagre imenso. Tem gente que quer ver o mar aberto, mas não consegue contemplar quão profundo foi esse milagre. Tudo. Quantidade de sangue que passou a entrar na mão ali naquela hora, tudo na mão. A palma da mão ficou normal, aqui as marcas que nós temos na mão ficou normal, tudo ficou normal. Meu Deus, como não crer? Você entende? Como não crer? Tem que ter um coração duro de pedra para não crer. E foi isso que Yeshua ficou espantado, indignado. Inclusive ele se condoeu de ver aqueles corações incrédulos e duros como pedra, porque nem um milagre daquele eles creram. Quantas vezes alguém viu um homem de mão atrofiada ser curado de forma pública, apenas com a palavra? Estende a tua mão. Ele a estendeu, lhe foi restabelecida. Os fariseus pediram a Yeshua um sinal. Isso não é um sinal, não? Isso é um sinal escandaloso. Não tem nenhum homem que possa fazer isso. Não existe na terra nenhum homem que possa fazer isso, a não ser o Filho de Deus. Para você ver, nem os discípulos operaram milagres assim. Aqueles homens viram aquilo acontecer. Isso impressiona, a gente tem até preocupação com a gente. Não é, meu irmão? A gente tem. Os fariseus pediram um sinal e Yeshua, eu fiquei pensando hoje, meu Deus, isso não é um sinal, não? O que é isso então? Que sinal que eles queriam? Fogo descendo do céu? O que eles estavam querendo? Veja em Marcos 8:11. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. E uma mão atrofiada ficar perfeita diante de todos não é um sinal do céu? Quantas vezes nós vimos isso na história humana, na antiguidade ou até na modernidade hoje? Quantas vezes? Nunca. Ninguém nunca viu, em lugar nenhum isso. Porém, meus irmãos, o milagre físico nem sempre tem poder e força para quebrantar corações endurecidos pelo pecado. Não tem.
Israel viu o mar se abrir, meu irmão, e caiu toda aquela geração que viu o mar abrir, não só viu o mar abrir, passou pelo mar aberto, e ainda assim não creram, por isso caiu no deserto. Então o milagre físico, o sinal, nem sempre tem poder de quebrantar o coração do homem, porque senão Deus fazia maravilhas. Por isso que Yeshua falou assim, mais bem-aventurado que não viu e creu. Porque faz um milagre desse e você sai sem crer, você está condenado. Você está condenado mesmo. Não tem mais o que fazer. Yeshua não falou isso das cidades, Corazim? Ai de vós, se tivesse operado o milagre que foi operado lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam sido salvos. Que coisa terrível. Então a gente vê um milagre desse e fica com o coração endurecido, você está condenado, meu irmão. Por isso que é até perigoso. Creia sem sinal, meu irmão. Creia. Yeshua falou assim, aquele que crê verá a glória de Deus. Não é ver a glória de Deus para quê? É crer para ver e não ver para crer. Amém, meu irmão? Ver para crer é difícil, porque você pode ver maravilhas e duvidar. Imagina você lá naquela sinagoga. Você podia ter saído e dito assim, puxa, que truque que esse rapaz fez, hein? Ué, você acha que não? Você acha que não teve gente que falou? Você acha que não teve gente que saiu dali? Isso é bruxaria. Você acha que não teve gente que falou isso não? Não falaram que ele expulsava demônio por Beelzebu? Então, teve muita gente que deve ter saído e falado, esse cara fez um truque, hein? Que legal um truque. E foi embora. E não creu nele. É muito perigoso o sinal. Porém, meus irmãos, o milagre físico nem sempre opera fé no coração do homem. E também nem sempre leva ao arrependimento também. Às vezes fica muita gente querendo sinal aí, muita gente querendo ver para aquilo. Eu já vi gente dentro da igreja dizendo que era igual Tomé. Sou igual Tomé, Senhor, só creio vendo. Vou te dar um conselho, meu irmão, se alguém estiver me ouvindo e já falou isso. Deus teve misericórdia de Tomé. Yeshua falou, toque e seja um crente. Pode ser que ele não tenha a mesma misericórdia que teve com Tomé. Tenha com você que fica falando aí que você é igual a Tomé. Tomé não falou que era igual a ninguém. Tomé era de coração duro mesmo. E ele foi sincero. E o Senhor tem misericórdia. Você está dizendo que você é igual a ele. Cuidado, hein? Porque você pode ficar sem aquela palavra de Yeshua, toque-me e seja um crente. E você fica de coração endurecido por resto da sua existência. Veja E por essa razão, inclusive, Yeshua fala lá em Mateus 11, de 20 a 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte de seus milagres. Meu irmão, tem muita gente achando que milagre é o que leva a pessoa à salvação. Nem sempre. Yeshua fez milagre em várias cidades em Israel. Olha só, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor, porque lá não teve milagre como teve nas cidades em Israel, no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura será levado até o céu, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Porque em Sodoma não teve esses milagres. E nas cidades Cafarnaum e Corazim tiveram muitos milagres de Yeshua, e mesmo assim eles não creram. Meu irmão, às vezes ver maravilhas, ver milagre, não vai acrescentar fé no seu coração. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não preciso ver para crer, eu creio para ver,
mas não preciso ver para crer. Se Deus não fizer milagre nenhum, nós temos que continuar crendo e glorificando o nome dele, porque a fé é o firme fundamento das coisas que espero e a comprovação das que não se veem. E Deus também não se agrada de corações endurecidos. Quantas pessoas estão na igreja de coração endurecido, não crê, não bate palma, não glorifica a Deus, tem um coração fechado, amargurado e duro. Olha aí, ó, Deus não se agrada de coração assim. Nosso Pai se agrada de coração contrito e arrependido. Inclusive, veja qual sacrifício Deus se agrada do homem no Salmo 51:17. Olha aí, ó, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração, olha aí, ó, ao coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Tem gente que pensa que Deus quer sacrifício de carneiro, sacrifício. Ele quer um coração contrito e arrependido. Esse é o sacrifício que ele quer. Um coração contrito, um coração arrependido, um coração que clama por ele, um coração que crê nele com toda a sua força, um coração que ame a Deus sobre todas as coisas. É esse coração que Deus quer. Amém, meu irmão? Veja o que Deus fala em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos contritos. Às vezes Deus quer habitar no teu coração, mas o teu coração precisa ser quebrantado, o teu coração precisa crer. Tem gente que pensa que crer é fácil. Não é fácil para o coração do homem no pecado, não é fácil. E a salvação é pela fé. Deus não se agrada de quem não tem fé. A palavra de Deus afirma que é impossível agradar a Deus sem fé. Eu acho que a palavrinha hebraica até esclarece mais, é emuná, é confiança inabalável em Deus. Talvez seja a coisa mais difícil para nós. Eu acho que as pessoas têm uma consciência assim, agora é fácil, que é pela fé, mas a maioria não tem fé. Quando você olha para dentro do seu coração, é que você vai ver se você tem fé ou não. Olha para dentro dele para você ver. Olha para dentro do teu coração para ver se é fácil ou é difícil crer. Os discípulos foram expulsar demônio e não puderam. E Yeshua falou, por causa da vossa pequena fé. Aí, ó, e eles andavam com Yeshua para baixo, para cima, durante 3 anos. E os discípulos chegaram à conclusão e falaram o quê? Senhor, aumenta-nos a fé. E eles crentes que Yeshua falou, então eu vou aumentar, olha para mim. Aí aumentou a fé. Não foi, ele não falou nada disso. Ele falou, se tiver uma fé do tamanho de um de grão de mostarda, tu vai dizer a este monte, erga-te e lança-te no mar, e se não duvidares, assim será. Que desafio, hein? Às vezes nós estamos sentados nas congregações, mas não temos fé no coração, não exercemos fé, estamos presos às coisas que nós estabelecemos, estamos presos ao salário que temos, estamos presos à casa que temos, estamos seguros nessas coisas que nós estabelecemos como segurança para nós. Só que basta um sopro para isso tudo cair. Hein? Lembra lá nos Estados Unidos, na década de 22, não foi? 29, né? Mas 22 teve também um problema nos Estados Unidos. Mas a bolsa foi em 29. Tinha muita gente rica. Olha, o nível de suicídio
foi imenso, porque as riquezas acabaram da noite para o dia. Acabou. Você era ricão, no outro dia, pobre. Você não tinha nada, nem dinheiro para comprar pão. Você imagina como a coisa ficou? Então, se você não tem fé, o que acontece? Muitos se mataram, que o Deus dele foi embora, o dinheiro. Porque a segurança da pessoa está naquilo. E às vezes nós temos sentado na igreja, mas a nossa segurança não é o Senhor. Às vezes a nossa segurança é o salário que recebemos, ou é a casa que temos, ou é o carro que compramos, ou é alguma coisa. Você tem que olhar dentro do teu coração, porque Deus não se agrada disso. Deus quer que meu coração se apoie na rocha. Ele. Por isso que Yeshua fala, aquele que constrói na rocha, vem a tempestade, mas permanece. Aquele que constrói na areia, vem a tempestade, grande é o desastre. Nós precisamos olhar para dentro de nós, meu irmão. Fé não é tão simples assim como as pessoas pensam. Você confiar em Deus, meu irmão, é uma coisa muito boa, muito gostosa, mas não é simples como as pessoas estão falando. Você tem que deixar todas as coisas. Você tem que não mais se apoiar nessas coisas. Você tem que fazer como Abacuque. Lembra de Abacuque? Abacuque viu a destruição do seu povo. Olha que coisa. Ele viu tio morto, ele viu parente morto, amigo morto, um monte de gente morta na rua. Viu a cidade devastada, sem suprimento nenhum. E o que ele falou? Ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja gado no curral. Mas o bonito é o que ele fala depois: todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Esse tem o coração em Deus. Exultar é me alegrarei. Sabe por que ele se alegra? Porque tudo que ele perdeu, tudo que ele viu perdido, o coração dele não estava. Porque o coração dele estava em Deus. Então a vida dele é restaurada. A vida dele Deus endireita a vida da pessoa, porque o coração está em Deus. Lembra de Jó? Jó era rico. Jó devia ter o carro do ano, o avião do ano, e tudo do ano que ele queria. Ele era rico. Perdeu tudo. Meu irmão, é ter o coração em Deus. Deus deu, Deus tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. O que ele fala: nu cheguei e nu voltarei. Olha só. Onde que está o coração desse homem, meu irmão? Onde está o coração deste homem? Não está na casa, não está na riqueza que ele tem. A segurança dele não está no dinheiro que ele tem. A segurança dele está em Deus. Tanto é que ainda que ele perdeu todas as coisas, ele glorificou a Deus. Sabe o que Deus fez? Deu o dobro. Porque o coração dele não está no dobro que Deus deu. O coração dele está em Deus. E Yeshua fala isso: buscai o reino do céu em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça. E Yeshua chamou tudo isso de demais coisas. Não é que nós não precisamos, nós precisamos, mas o teu coração não pode estar nessas coisas, porque elas vão embora. E ainda que elas em vida você goze delas, o dia que você morrer você não leva nenhuma delas. Os egípcios tentaram levar, mas não conseguiram, já digo de passagem, né? Então, meu irmão, muitas das vezes, o que Deus quer no nosso coração é só a fé. E nós precisamos aprender a andar e viver pela fé. Quando eu entrei na igreja, as pessoas diziam, eu perguntava: você vive pela fé? Vivo. Sabe por que a pessoa dizia isso? Porque eu não trabalhava. Não tem nada a ver com trabalho, meu irmão. Quem já ouviu isso? Eu já.
Várias vezes. Dificuldade também. Não tem nada a ver com passar dificuldade, não tem nada a ver com deixar de trabalhar, não é nada disso, meu irmão. É o teu coração não está nas coisas da terra, nas coisas que o homem tem. Isso é viver pela fé. Onde está o teu tesouro, aí onde está o teu coração. Então você pode bater palma ao Senhor, mas se você perder o carro, acabou, tu não glorifica a Deus mais. Tu fica zangado, chuta pedra, porque Deus quis, e aí? O que você vai fazer? Tem que aprender. Amém, meu irmão? Fé é o que Deus quer no nosso coração. E depois que o grupo dos fariseus viram aquela maravilha, aquele poderoso sinal operado por Yeshua diante de seus olhos, eles foram procurar o quê? Unidade e juntar força com seus inimigos, pois agora os fariseus e herodianos tinham um inimigo em comum, Yeshua. Eu não sei se você sabe, né, meu irmão? Yeshua, ele divide os homens em dois grupos, sempre. Aqueles que são amigos dele e aqueles que são inimigos deles. Aqueles que estão salvos por ele e aqueles que não serão salvos. Sempre Yeshua vai dividir os homens em dois grupos, tá bom? Nunca ele vai juntar todo mundo. Ele sempre vai trazer essa separação. E ele em Apocalipse diz que ele também não gosta do morno. O morno é aquilo que fica olhando quem vai ganhar, né? Quem ganhar pula para o lado de quem ganhou. E Yeshua não se agrada disso. Você é morno ou você é quente ou frio. Então Yeshua divide sempre em dois grupos. Amém? Guarda isso no seu coração. Veja em Marcos 3,6, e os fariseus saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Só para você ter um entendimento, no tempo de Yeshua havia diversos grupos em Israel, que alguns a gente sempre fala mais, outros não, fariseu, saduceu, essênio, zelote e os herodianos. Estes últimos eram adeptos do poder político da dinastia herodiana, eram judeus que aceitavam Herodes e dela se beneficiavam. Com isso Herodes, dava férias na praia, champanhe, essas coisas. Parece com o dia de hoje, muito parecido, não é? Enquanto os demais grupos se baseavam em argumentos da Torá, os herodianos eram apenas um grupo político. Ele não queria saber nada da Torá, não. O que eles pretendiam era simplesmente aproveitar as benesses que Herodes lhes podia conceder. Tratava-se, pois, de um grupo que nós chamamos hoje de lobistas. Eles eram lobistas. Favorável a Herodes. Tudo que Herodes falava, eles batiam palma, faziam apoio, porque Herodes sustentava eles, dava as melhores posições para eles, casas para eles, como hoje. Amém, meu irmão? Por assim dizer. Então, no texto de Marcos que lemos agora, os fariseus se uniram aos seus inimigos herodianos. Eram inimigos ferrenhos os dois grupos, mas para derrubar Yeshua eles se juntaram a fim de se unirem em um objetivo comum, a morte de Yeshua, porque ele havia curado no Shabat. Yeshua fez alguma coisa errada? O que na concepção deles, dos fariseus, constituía violação às tradições criadas em Israel. Tem nada a ver com a lei de Deus. Não existe uma lei de Deus dizendo não curará no Shabat. Não existe. Isso foi criado pelo homem, por tradição do homem. Note-se que os fariseus não se davam com os herodianos. Fariseu era um membro de um grupo ligado à Torá, de matiz nacionalista, que surgira com o objetivo de manter os costumes judaicos isento da combinação dos gregos, porque o grego dominou aquela região ali. Então eles se defendiam dos gregos. Já os herodianos
eram entreguistas, eram favoráveis aos romanos. Tudo que Roma fazia, eles batiam palma. Mas ambos os grupos estavam certos de que Yeshua não podia viver. Para os fariseus, Yeshua não podia viver porque violava os costumes e tradições judaicas. Tem nada a ver com lei. Tem gente que confunde isso, tradição com a lei de Deus. Shabat não é tradição, é mandamento. Agora, não curar no Shabat é tradição, não mandamento. Não confunda as coisas, porque eu tenho visto muita gente confundindo isso. Para os herodianos, Yeshua é uma ameaça por causa das benesses alcançadas por eles de Herodes Antipa, filho de Herodes, chamado o Grande. Logo depois desses acontecimentos, Yeshua sobe ao monte. Veja em Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria e vieram ali a ele. Meu irmão, é interessante isso. Yeshua escolhe 12 discípulos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele não conhecia nenhum deles. E ele apontou e os chamou. Meu irmão, e nenhum deles questionou. Isso é ou não é um milagre? Você imagina? Yeshua tinha 30 anos, era um jovem. Chegou, olhou para Pedro e falou: segue-me. Pedro não falou nada e seguiu ele. Você acha que isso é normal? Não pode, meu irmão, não é. Você não vai sair seguindo qualquer pessoa que aparece na rua. Mas é exatamente isso que aconteceu. Veja, com mais clareza em Lucas 6, de 12 a 16. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Ele foi orar. Provavelmente o pai falou: você vai chamar o fulano. Ele sabia. E passou a noite toda em oração a Deus. A noite inteira, gente. Quem de nós passa a noite inteira orando? Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Gente, Pedro não chama Pedro. Pedro chama Simão. Foi Yeshua que falou que ele era pedra. Por isso ficou com o apelido de Pedro. Amém? Kefa. Aí ficou com um apelido de Pedro. Não é o nome dele. O nome dele é Simão. Olha só. Ao qual também chamou Cefas, Pedro. O nome pedra em grego ficou. Mas ele não chama Pedro. Ele chama Simão. E André, que era irmão de Simão. Tiago e João. Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Tinha 2 Tiago. E Yeshua ainda tem um irmão chamado Tiago. Muita gente chamava Tiago. Jacó, né? Jacó. Não sei como é que virou Tiago também. Até hoje eu não entendi. Mas vamos continuar com Tiago, todo mundo vai entender. Filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Não, é verdade, aqui na tradução não vai. Tem umas que falam filho, tem outras que falam irmão. Também não tem muita importância. E Yeshua os deu autoridade de pregar e expulsar os demônios. Olha aí, ó. Veja Marcos 3, 14 e 15. Então designou 12 para que estivessem com ele, andar junto, e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Veja também Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão os que creem. Quem crê em Yeshua? Então esses sinais vão te acompanhar. Amém. Amém? Tem que acompanhar. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio. Falarão novas línguas. Está vendo? Tem gente orando em línguas. É verdade, se cumpre. Porque
falarão novas línguas. Só que não é língua de anjo. Aquela língua que chama de língua estranha são línguas de homem, em algum país que você não conhece, que você nunca ouviu, mas são línguas de homem, não é língua de anjo. É porque o Paulo falou assim, ainda que falasse a língua, ele está fazendo um comparativo de extremo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor de nada adiantaria. Amém? Nós não falamos língua de anjo como as pessoas pensam. E ninguém é batizado em línguas, é outro erro também. Você é batizado no Espírito de Deus, o Espírito de Deus que pode te conceder o dom de orar em línguas. Ninguém é batizado em línguas. Ah, Rafael, mas lá os discípulos tinham língua de fogo. É o Espírito Santo. Sabe por que vem em língua de fogo? Porque veio queimar pecado, por causa do juízo, veio e queimou o pecado no nosso coração. Amém? Em Yeshua, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, porque não tinha pecado nenhum, meu irmão. Amém? Então, veja também veja também Mateus 10, de 1 a 8. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Todo espírito, não é o Espírito de Deus, é espírito imundo. Então, espírito de Natal é o quê? Espírito de Deus ou espírito imundo? Amém, meu irmão? Vigiai e orai. Para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Nós temos autoridade sobre as doenças também. Olha aí, ó. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, ó, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E estes 12 enviou Yeshua e ordenou-lhes, dizendo: não irei aos gentios. Ninguém lê isso, né? Não irei aos gentios, nem entrarei em cidades samaritanos, porque samaritano é judeu misturado com outros povos. Olha aí, ó. Mas ide antes, porque a salvação primeiro é para os judeus, depois sim para os gentios. Então Yeshua cumpre essa determinação, não é? Essa promessa de Deus. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Não é limpar com água não, é limpar na autoridade do nome de Yeshua. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ressuscitar, a gente fica até espantado, né? Mas os mortos também aqui pode ser espiritual também, né? Ressuscitar os mortos espirituais. Não quer dizer que não é ressuscitar o morto físico também, não é? Porque a gente tem testemunho de pessoas que o Senhor usou para ressuscitar morto físico também, mas também os mortos espirituais, não é verdade? Nós hoje contemplamos em Yeshua enviando seus discípulos e apóstolos para anunciar o Evangelho e proclamar o reino de Deus. Ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, também lhes concede autoridade e poder. Yeshua nos deu autoridade e poder para não sermos escravos mais desses demônios que outrora dominavam as nossas vidas. Demônios que atravancam a vida das pessoas, demônios que enganam as pessoas, que geram tristeza, que geram confusão na alma, na mente, demônios que atrapalham, que dizem que querem ajudar, mas não ajudam, destroem a vida do homem. Yeshua nos deu autoridade para expulsá-los em nome dele, para nos tornarmos livres desses demônios, gente.
Eles perturbam a vida das pessoas, eles levam as pessoas à incredulidade, eles levam as pessoas às tradições, eles levam as pessoas a se sentirem inferiorizadas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer bem. Quem veio para fazer bem ao homem foi Yeshua, o Filho de Deus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo pode dizer assim: eu vim para que tenham morte e morte em abundância. É assim que ele faz. Nos centros espíritas, as pessoas pensam que estão sendo ajudadas, não estão sendo. Ele vai levar aquelas pessoas, aquelas almas para o inferno, para a destruição. Deu para entender? Mas é só centro espírita? Não, meu irmão. Qualquer lugar onde não tem verdadeiramente Yeshua, o Filho de Deus, não é de Deus. Tem demônio. Você já viu como é confuso o mundo? Você acha por que tem essa confusão no mundo? Por que a confusão entrou na igreja? Por causa de demônios. O mundo jaz no maligno. E você acha que ele não quer fazer confusão na nossa vida? Você acha que ele não quer colocar dúvida no seu coração? Você acha que não vem aquele pensamento: será que? Ah, meu irmão, será que é terrível? Você está sentado ouvindo a palavra e está animado, de repente, será que é isso mesmo? Hein? Já passou isso com você? Não é bem isso, não. Pois é, cuidado. O diabo sussurra, meu irmão. E ele não quer aparecer. Quanto mais uma pessoa diz ele não existe, melhor para ele, porque ele fica em oculto. Por isso que a palavra de Deus diz que Yeshua os tornou o que? Público, os envergonhou publicamente, porque ele faz as coisas no escondido. Joga um contra o outro. Vai lá um e semeia uma coisa no seu coração, aí você, será que é? Aquele irmão fez isso, fez aquilo. Ele gera contenda entre nós. Amém, meu? Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Nós precisamos tomar posse disso, da autoridade e poder. Não mudou. Yeshua nos deu. Foi Deus que mandou ele nos dar. E ele nos concedeu essa autoridade. Yeshua que nos conferiu tomar posse e assumir em nossa vida que os demônios não podem mais mandar em nós. Não adianta ameaçar. Não fica com medo de ameaça não, meu irmão. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Ouve. Maior é o que está em nós. E Yeshua falou assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Maior é o que está em nós. O Senhor falou: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos é amado de meu Pai. E eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Então maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Nós somos casa de Deus, em espírito, edificados sobre a rocha, que é Yeshua HaMashiach, sobre os profetas e os apóstolos. Nós somos casa de Deus. Diga: eu sou casa de Deus. Tabernáculo santo. Como é que está seu coração? Sentiu isso dentro do teu coração? Hein? Amém. Entendeu isso dentro do seu coração?
Isso é necessário, isso é fé, meu irmão. Você precisa entender isso, que Deus habita no teu coração, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem gente que tem medo até de sair na rua, e ela precisa ser liberta, meu irmão, porque ela não confia que o Senhor está nela, e que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados pelo seu decreto. Nós temos que fazer uso da autoridade e poder que Deus nos concedeu. Nós não estamos fazendo. Nós precisamos aprender. Primeiro você aprende a fé. A fé é tremenda. Yeshua falou, tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, às vezes a gente fica preso em problemas porque a gente não crê. Amém? Pode crer que é isso. Demônio não pode assumir o comando de nossas vidas e nem pode mais trazer confusão sobre nossas vidas. Nós rejeitamos isso em nome de Yeshua. Não pode trazer confusão no teu lar, não pode trazer confusão entre seus filhos, não pode trazer confusão entre nós, não pode tocar no nosso trabalho, ele não pode, porque o Senhor está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos compreender e viver isso. A gente às vezes fica patinando porque não compreende isso, meu irmão. E o diabo morre de rir, porque tu não compreende, ele grita, você estremece e fica patinando ali, e ele fica trazendo frustração na sua vida, porque você permite. Agora, quando você assumir a autoridade e o poder concedido por Yeshua, ele bate em retirada. Ele bate em retirada, porque ele não pode te tocar. Se seu pé estiver na rocha, se você estiver firmado na rocha, ele não pode tocar. Pode gritar, mas tocar não pode. Ele não pode mais mexer nos nossos sentimentos, nem na nossa vontade. Nós não podemos deixar que os espíritos malignos nos deixem doentes, enfermos, tristes, para baixo. Nós precisamos urgentemente assumir com autoridade e poder aquilo que o Senhor nos conferiu, aquilo que Ele nos constituiu, aquilo que Ele nos deu, autoridade e poder, aquilo que Ele conquistou naquele madeiro. E nós somos mensageiros da verdade. Então, o diabo tem que ter medo da gente, nem a gente tem que ter medo dele, é ele que tem que ter medo da gente, não porque somos fortes, mas porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, meu irmão? É maior, você tem que entender isso. Você precisa tirar daqui e colocar aqui dentro, ó. Você vai se sentir igual Davi. Como que Davi derrubou aquele gigante, meu irmão? Porque Davi era forte? Porque Davi era bom de mira? Porque ele tinha fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele mesmo proclamou lá, tu vem com armas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Só ali o gigante já caiu, meu irmão, porque era Deus que dirigiu aquela pedra e aquela violência daquela pedra, porque o menino de 17 anos não tem força suficiente no braço para uma pedra desmaiar um homem de guerra daquele tamanho. Não tem. Seria uma pedrinha lançada por uma criança. Amém, meu irmão? Como é que nós vamos anunciar o reino de Deus? Expulsando os demônios mesmo, meu irmão. É expulsando demônio. Como é que se ganha a batalha? Vamos supor, você é do exército A. Quer tomar o território do exército B, você expulsa o exército B, é ou não é? Então, nós somos o reino dos céus. Nós vamos tomar território. Como é que a gente toma território? A gente expulsa demônio e ganha o coração da pessoa para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Nossa guerra é muito mais violenta do que guerra física humana.
Porque a nossa guerra é conquistar corações de homens, expulsando os demônios que às vezes distorcem sentimentos e pensamentos de homens. Então, meu irmão, como é que nós vamos anunciar o reino de Deus? Expulsando os demônios, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Temos que, com autoridade e poder concedido pelo Senhor, expulsar mesmo os demônios que são semeadores no meio de nós, de fofocas, intrigas, inimizades, maus pensamentos, maus sentimentos, maus juízo, a divisão, a discórdia, o espírito de acusação. Os demônios enfraquecem os nossos relacionamentos. Tem muita gente pensando que tem que guardar o carro do diabo. Meu irmão, demônio não quer carro, meu irmão. Você acha que demônio anda de carro? Fala sério. Ele tira o teu carro porque ele sabe que teu coração está nele. É por isso. Mas ele não precisa de carro, meu irmão, nem do seu dinheiro, nem de nada. Ele quer a tua alma. É isso que ele quer. Se roubar teu carro fere a tua alma, é o que ele vai fazer. Amém, meu irmão? Então vigia. E ele nos faz nos tornar azedos e mesquinhos. Nós precisamos expulsá-los da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso trabalho, dos nossos afazeres. Nós temos autoridade para expulsar, meu irmão. Não é expulsar pessoas, não é lutarmos uns contra os outros, pois o diabo quer isso. Pois a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, a palavra fala isso. Nós não brigamos contra a carne nem contra o sangue, nós brigamos contra as potestades nas regiões celestes. Veja lá em Efésios 6, de 10 a 12. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí, ó. Nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Não é do poder do Rafael, não é do poder do pastor fulano, não é poder do profeta fulano, não, é no poder dele, do Senhor. É ele que tem poder, não somos nós. É ele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firme contra as ciladas do diabo. O diabo vai trazer cilada, mas se nós nos fortalecermos no poder do Senhor e tivermos com a armadura de Deus, nós vamos permanecer firme contra qualquer cilada que o diabo colocar em nossas vidas. Então, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas. O mundo está em treva, Rafael, mas está cheio de luz aí. Meu irmão, espiritualmente o mundo está coberto de trevas. E os príncipes desse mundo, os demônios, estão escondidos nelas. Por isso, quando Yeshua veio, eles ficaram desesperados, porque Yeshua é a luz do mundo. E se ele está em nós, ela brilha nessas trevas e é revelado o maligno. E ele não quer ser revelado, ele quer continuar em trevas, mas o Senhor é conosco e a luz de Cristo ilumina todas essas trevas. Amém, meu irmão? Olha aí, ó. Contra as hostes espirituais. Então existe hostes. O que é hostes? Quem sabe? São forças poderosas, exércitos. Existem exércitos de demônios. Porque se um terço caiu e Deus criou miríades de milhares de milhões, você imagina um terço quanto é? É muita coisa, meu irmão, a gente não tem nem conta. Mas maior é o Senhor em nós.
E nós somos preparados para lutar contra essas hostes, meu irmão. Você está pensando que é ficar sentadinho, bater palminha e muito bem? Não, você foi alistado para a maior guerra que existe em toda a existência humana, meu irmão. Não existirá guerra maior do que essa, que é lutar contra as hostes nas regiões celestes, contra os espíritos de trevas. Mas o Senhor nos prepara, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos conduz para a vitória, porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus nos conduz por meio de Cristo para a vitória. Aleluia. Glória. Então os demônios gritam, mas nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Nós fazemos como Davi fez. Nós vamos em nome de Yeshua, no nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E seremos mais que vencedores. Não somos vencedores. O que é ser mais que vencedor? Vamos experimentar, meu irmão. Talvez nós não saibamos o que é mais que vencedor. Então nós temos que experimentar essas coisas. Ser vencedor é uma coisa, mas é mais que vencedor, eu não sei o que é. O que é mais que vencedor? Você acha que é simples? Não é não, meu irmão. É coisa profunda. Nós temos que compreender. E eu quero ser mais que vencedor. Você quer? Em nome de Yeshua, nós queremos ser mais que vencedores. Nós queremos ver o diabo derrotado mesmo na vida das pessoas. Nós queremos ver o inimigo rastejando no chão em nome de Yeshua, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor está em nós. E maior é Ele do que todos esses demônios, sei lá quantos tem na terra. Mas eu sei que o Senhor é maior que todos eles. E o Senhor se agrada quando a gente luta com fé, quando a gente vai mesmo com ousadia e fé. Ele quer que nós sejamos assim. Ele quer soldados assim, meu irmão. Não quer soldado desanimadão, soldado que baixa a guarda, soldado que não vai dar certo, soldado não posso, tenho medo. Você lembra quando o Senhor juntava o exército de Israel? Aqueles que estavam preocupados com o casamento. Não dá, meu irmão, o cara está pensando na mulher em casa, acabou de casar, ele fica pensando, pô, se eu morrer, o outro vai casar com a minha mulher. Então dispensa ele, manda ele para lá, cara. Ele está preocupado com outra coisa, é verdade. Isso é realidade, meu irmão. O cara não vai para a guerra. Os Estados Unidos não têm sabedoria, porque eles estão com problema com casais lá por causa disso. Cheio de cara que volta da guerra, a mulher já está com outro. Porque eles não têm sabedoria, não seguem a palavra de Deus. O Senhor mandava dispensá-los. Deixa eles lá, não está errado. Ele quer ficar lá com a esposa, deixa por enquanto. Depois que ele já tiver um tempo, ele pode ir para a guerra, porque aí ele vai focar na guerra. Porque se tu vai na guerra, tu não pode focar em outra coisa, meu irmão. Como é que você vai focar na casa nova que você comprou e não morou ainda? Aí é um tiro. Tu vai levar um tiro. E o cara que está do teu lado também sofre, porque o cara está contando contigo, não está? Você está na guerra, está do lado do cara, pô, atira aí, cara, eu vou atirar também. Eu estou contando com o cara está contando, eu estou contando com esse está contando comigo. E aí vai, cara. Eu preciso contar com os parceiros aqui, senão guerra a gente não ganha sozinho, gente. Aí o cara tá aqui, minha mulher. E pá, a gente tá levando tiro, cara, pá. Fala sério, meu irmão. Então o que Deus mandava? Vai para casa. Vá para casa. Aquele que bebe a água sem olhar é pessoa que não está o quê? Atenta. Eu não posso estar no campo de batalha com um cara aqui, sei lá, cadê o cigarro? Você pode estar com um cara desse assim do teu lado? Não pode. Você sabe que nas guerras às vezes os caras até matam um soldado assim, porque o cara prejudica, meu irmão. O cara prejudica, não pode, tira ele também. Deus queria quem? Aqueles que são atentos, aqueles que estão dispostos à batalha. Você tem que perguntar no teu coração, você está disposto
A batalha? Porque para implantar o reino de Deus é batalha. Aqui está acontecendo uma batalha. Eu sei porque Deus me mostrou saindo luz daqui, em visão. Então está acontecendo uma batalha. Você não sabe o que acontece nos corações aí não, gente. Você sabe? Nem eu, já vieram me perguntar coisa aqui. O Senhor falou que vai. Gente, eu estava nas barcas. Todo mundo já atravessou as barcas, não já? Eu estava nas barcas antigas. Nossa. Cheia. Lotada. Mais de meia hora, Aquela lenta. Sentei, lotada, consegui um lugarzinho perto da janela, sentei. A cadeirinha de madeira, doía a coluna. Aquele que estava no canto assim, você fica até meio tortinho assim, você tinha que dar uma ajeitada, que dá até uma dor na coluna. Sentei e sentou um rapaz do meu lado. O rapaz olhou para mim e falou: "Você é aquele rapaz que testemunhou, não sei onde?" Eu falei: sou eu. Aí ele começou a me fazer perguntas. Eu comecei a falar do Senhor. Meu irmão, eu comecei a sentir o Espírito de Deus. A barca em silêncio. Na barca lá, qualquer um que falasse do Senhor, eles zombavam. Ficou um silêncio. É por isso que eu aprendi, quando o leão ruge, todos os animais ficam quietos. O Senhor começou a me usar ali, me usar um silêncio. Meu irmão, a barca foi andando, eu nem vi passar. Quando tocou lá no cais, no rio, levantou um rapaz lá na frente, orando em línguas, e falou assim: "Eis, meu filho, te digo hoje que muitos ouviram daquilo que saiu da tua boca, porque eu amplifiquei a tua voz." Por isso que eu sei que Yeshua podia falar no deserto lá, que todo mundo ouvia, que Deus tinha mais de 5.000 pessoas, mas Deus amplifica a voz. Não precisei nem de microfone. Agora, você acredita nisso, meu irmão? Um silêncio. Eu fiquei com vergonha, porque o rapaz levantou, apontou para mim. Eu fiquei com vergonha, levantei para sair. Veio uma pessoa, nem sei quem é, me abraçou orando em línguas, me soltou e foi embora. Gente, um silêncio na barca, o pessoal ficou até com medo de mim. Eu passava assim, o pessoal saía da frente. Ninguém zombou. E aquilo assim, ó, lotado. Eu nunca vi uma barca tão quieta igual aquela. Você crê nisso? Isso aconteceu, meu irmão. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se nós permitirmos esse maior nos usar, porque o poder não é nosso, o poder é dele, as maravilhas acontecem, porque ele sabe quem ele quer tocar, ele sabe o momento que deve ser feito. Amém, meu irmão? A gente precisa estar disposto, disponível, atento, vigilante, porque ele opera. Glória a Deus. Então, devemos expulsar os demônios pela autoridade e poder que Yeshua nos concedeu como discípulos. Tudo aquilo que traz intriga, que causa maledicência, aquilo que nos faz estar maus uns com os outros, é fruto de ação demoníaca. Estou com raiva do irmão tal. Meu irmão, isso não é de Deus. Você já deve começar logo a jejuar e orar. Falar: demônio, pode sair em nome de Yeshua, porque a autoridade é minha. Você não tem mais autoridade em nossas vidas. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas começam a alimentar. O diabo sabe que você está alimentando. Então ele vai jogando o quê? Lenha. E o fogo vai pegando. Quando você vê, você está com amargura no coração. Você está com até raiva da pessoa. E o diabo está morrendo de rir de você. Porque Deus falou o quê? Aquele que não perdoar, eu não o perdoarei. O diabo age dessa maneira, meu irmão. E nós temos que vigiar. Temos que perdoar o próximo. Temos que tomar cuidado ao falar para não ferirmos pessoas. Porque o diabo usa as nossas palavras. Ó, o que ele falou de você, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Não é nada disso, ele falou mal de você, hein, pá. A gente precisa estar atento e vigilante.
até marido e mulher, irmãos, porque o diabo entra em tudo quanto é canto, se deixar. O diabo usa mesmo, meu irmão. Ele quer a destruição do ser humano, meu irmão. Então, ele vai usar o que ele tem nas mãos. Se é dentro da sua casa, é dentro da sua casa. Se for no teu trabalho, é no teu trabalho. Ele bota alguém lá no teu trabalho que te perturba mesmo, perturba que ela vai te xingar. Aí, irmão, você abre a boca, amaldiçoa, pronto. O diabo ganhou. Amém? Pastor, posso ler um versículo? Pode. Está lá em Coríntios 13, 4. Porque apesar de haver sido... Não, mudou aqui. Desculpa, mudou. Pulou, pastor, desculpa. Sem problema. Então, acha aí. Então, você sabe que coisa interessante? Por que o demônio entrou na terra? Achou? Por que o demônio entrou na terra? Pensa aí. Fala. Examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmo, ou não sabeis que Yeshua está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Às vezes tem gente dentro da igreja reprovada, meu irmão, sem fé, não tem Cristo mais no coração, tem medo mesmo do demônio e não quer mesmo ir para a batalha, não tem vontade mesmo de implantar o reino do céu, mas está sentado na igreja. Vai ser condenado. Tem que ter cuidado. Você sabe por que o diabo e os seus anjos entraram na terra? Hein? Fala alto. Porque o homem entregou a autoridade na mão dele e permitiu que ele entrasse. Ele entrou, meu irmão, ele e os anjos dele. 1/3, você não sabe quantos são, nem eu sei quantos são. Deus também não nos falou a conta, porque deve ser muito demônio. Então, eles entraram. Agora, Yeshua está nos ensinando a expulsá-los. A gente conseguiu deixar entrar, mas não consegue tirar. Mas em Yeshua HaMashiach nós tiramos todos eles para a glória de Deus. Deu para entender, meu irmão? Então, deixar entrar nós deixamos, mas agora para tirar só em Yeshua HaMashiach e só o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? As guerras de Israel tipificam as guerras que nós temos espirituais. Rafael, mas eu não quero me meter nisso. Não existe isso. Se você está dizendo eu não quero me meter, é porque o diabo já está te segurando. Amém, meu irmão? Porque não existe possibilidade de você não entrar nessa guerra. Quem não conhece Cristo está nessa guerra, dominado pelo inimigo. Se nós não estamos lá, nós estamos aqui. Se estamos aqui, somos inimigos dele. Se estamos lá, somos amiguinhos, andamos juntos. Mas se estamos aqui no reino de Deus, nós somos inimigos dele e ele sabe. Então não existe esse negócio, não, eu sou crente, mas não me envolvo com isso. Não existe isso. Se você está falando isso, porque o diabo já tomou conta de você. Então você tem que jejuar e orar para que ele saia, para que a ousadia do Espírito de Deus entre no seu coração, para que você cumpra aquilo para que você foi chamado. Ele fica assim ou não? Fica. Aí eu digo assim, não quero nada com isso. Ele está ouvindo. É igual o inimigo vigiando. Não tem na guerra isso, física? O cara não manda lá o cara que parece lá com o alemão e tudo, aí o cara fica lá rodeando. Aí escuta o que você está falando. Não, gente, eu não quero não, estou com medo, os caras têm bazuca lá, a gente não tem. O cara vai lá e fala, manda bala, porque o cara lá está com medo. Pode mandar que ele vai recuar. É isso mesmo. Vou até te dizer, aquele de camisa tal, manda bala que ele vai morrer, porque ele não tem ousadia, ele não tem coragem. O inimigo sabe, meu irmão. Não fica abrindo boca e falando, estou com medo, estou com isso, que o diabo sabe. Você tem que estar jejuando e orando, meu irmão. Jejuando e orando. Senhor, em nome de Yeshua, me dá ousadia. A ousadia de Davi, a ousadia de Paulo, a ousadia de Pedro. Eu quero ousadia, porque eu quero implantar o teu reino para a glória de Deus. Esse mundo aí vai acabar, meu irmão. Não fique encantado com isso aí, não. Isso vai acabar. Você pode ser a pessoa mais rica da terra. Você não vai levar nada. Nada. Tudo vai ser queimado.
O que Deus está te propondo é uma riqueza eterna. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que Deus está te propondo são riquezas eternas. O que o diabo te propõe são riquezas que enferrujam e que acabam e que voam como asas de águia para longe de ti. Amém? Então, meu irmão, e o Senhor nos deu poder e autoridade para não sermos escravos mais desses demônios, para nos tornarmos livres deles em toda a área da nossa vida. Não é área A, sim, área B, não. Em toda a área da nossa vida, eles têm que sair em nome de Yeshua. Não importa, meu irmão, que seja, sei lá, um copo d'água. Se tiver um demônio ali, ele sai em retirada em nome de Yeshua, porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo maligno. Yeshua te quer livre, totalmente livre. Então, sejamos ousados na fé. Shabbat Shalom. Assim como Yeshua declarou lá, vem um príncipe deste mundo